right now, because I'm 19, I think I would like a confident sort of looking alpha male, but later on in life I'll definitely like the more safe guy, the more, you know, someone that I would potentially like to marry, like later on in life. Fala, cowboys, beleza? Bom, nesse vídeo a gente consegue ver a verdade de muitas mulheres, tá? Muitas mesmo. Tá a fim de casar com uma mulher dessa? O que mais a gente encontra hoje são mulheres que preferem gastar aí a sua juventude no tal do carrossel de emoções e tal. E aí, bem mais tarde, como ela reforçou, né? Ali na entonação da voz dela, aí sim, aí ela vai te procurar, você vai ser o tal do ganhador da corrida, vai fincar a bandeira, né? Como eu falei no vídeo anterior, né? E assim, ela tem até todo o direito, é claro, de, né? Assim como as outras mulheres, tem todo o direito de escolher essa opção e tal, né? Para a vida delas e tal. Mas nós também temos o direito de analisar isso e rejeitar ser a segunda opção. Segunda, né? Sendo bem bonzinho, né? Ou seja, de ficar com a sobra, né? Ficar com uma versão mais velha e, na grande maioria das vezes, menos atraente dessa pessoa, né? Então, o que a gente viu no vídeo, né? Uma moça bonita e tal, tá bem arrumada, ele tava num lugar de festa ali, aparentemente e tal. Tem 19 anos e tá ali curtindo o auge dela, certo? E o que você precisa entender antes de qualquer coisa? O que você precisa entender é que as mulheres, elas tendem a nos ver como ferramentas. Ou seja, nós somos aceitos, digamos assim, a entrar na vida delas. Então você faz uma abordagem e ela te aceita, né, nessa abordagem inicial. Desde que o que a gente ofereça, né, naquele momento, né, seja algo que ela quer, certo? Então, se ela que dá esse acesso, né, ela vai pensar nesse sentido de ferramenta, né, no aspecto, é o que eu quero agora, então pode entrar, né? Então, seria mais ou menos isso. Ou seja, os homens, eles são muito mais avaliados e postos em caixinhas, vamos dizer assim, do que o contrário, tá? Nós também temos esse tipo de avaliação, tá? A gente faz essa avaliação às mulheres e tal, mas entre os homens há uma ideia muito mais de avaliar no sentido de essa aqui é para relacionamento sério, para casar, né? E essa aqui é para o casual, tá? Não tem muitas outras variações, tudo está meio que dentro desses dois contextos, né? E assim que o homem ele decide, por exemplo, essa mulher aqui é mulher para relacionamento e tal, né? Ele já coloca ela naquela caixinha, pronto, já está decidido. Ele dá o relacionamento para ela, se for o caso e tal. E é isso. Já com as mulheres, a avaliação ela é frequente, tá? Então a todo momento você vai ter que passar por algum teste dela. Alguns são até meio involuntários da parte dela, como eu já ouvi dizer também. Mas esses testes, involuntários ou não, eles vão seguir acontecendo. Então essa é uma realidade. Então você aceita ou não, tá? É uma decisão, mas a realidade é essa, tá? Então não importa o tipo de mulher, ela vai em algum momento te testar, beleza? E por que isso acontece, tá? Além de fatores biológicos, outras questões, a parte de gravidez, etc, que eu não vou entrar muito nesse mérito, isso acontece justamente porque a visão, né, delas é essa, de que o homem é ferramenta, tá? E toda ferramenta ela precisa estar bem alinhada para seguir funcionando, né? Então a partir do momento que essa ferramenta ela empena, quebra, ela deixa de ter valor, tá? Então, né, pensando no sentido de uma ferramenta do ponto de vista financeiro, a partir do momento que ela, né, no homem, né, então se o homem ele tem a ideia de ser um cara que vai prover, a partir do momento que ele perde essa capacidade, é como se fosse uma ferramenta quebrada, entendeu? Então a maioria das mulheres, quando elas estão novas, elas não ligam tanto para esse fator, elas querem ferramentas que lhe tragam prazer, diversão, tá? Então, quando a beleza delas diminui, né, como elas começam a enjoar dessa diversão e tal, elas entendem que chegou a hora de encontrar a ferramenta que vai proporcionar essa vida estável, tá? Pode até ser que elas não precisem, né, como elas falam, gostam muito de dizer, precisa de dinheiro, não sei o que, eu sou independente e tal, mas ainda assim elas querem estabilidade. Então elas vão procurar, tá, essa estabilidade em quem? Em uma ferramenta que entregue
né? No caso, o que eu comentei como segunda opção, certo? Então, eu não recomendo que os homens de hoje, eles entrem em um relacionamento sério, tá? Porque fica muito difícil eu recomendar com tantos problemas, questões de leis, etc, né? Tudo que a gente vem falando aí, do que a comunidade vem falando aí ao longo do tempo, né? Então fica difícil eu recomendar. Porém, o cara que quer se relacionar, tá? Então daqui pra frente eu vou dar uma dica pra você. Você é homem que tem interesse em se relacionar ainda, beleza? Então se você pretende se relacionar algum dia, né? Evite ao máximo esse tipo de mulher, tá? Pois ainda que não exista a certeza de nada e que você esteja entrando em um campo minado, né? Um campo onde tudo é possível, digamos assim, essa aposta, tá? Porque um relacionamento sério, ele nunca vai deixar de ser uma aposta, tá? Mesmo em tempos melhores, em tempos piores, ele nunca deixou de ser uma aposta, ok? Então essa aposta, ela deve ser feita de maneira menos arriscada possível, certo? Então, assim como eu posso relacionar ao mundo dos negócios, por exemplo, então quanto mais preparado, se você montar lá um plano de negócios, quanto mais você esteja ciente dos riscos e tudo mais, menor a chance de você ter um problema, certo? Então você tende a optar pela escolha mais vantajosa ali, né, ir pelo caminho melhor, certo? Então, nesse sentido, né, eu não recomendo de maneira alguma que homens tenham relações sérias com mulheres que já passaram dos 30 anos. E em muitos casos, até mesmo os 25 já podem ser perigosos, tá? Com base no mundo de hoje e tal, né? Por quê? E por que eu falo isso? Os números, todo o cenário atual, eles costumam indicar que mulheres solteiras nessas faixas de idade tendem a já terem se relacionado com um número elevado de parceiros, tá? E não somente isso, tá? Além disso, aumenta a possibilidade delas te enxergarem com menos respeito. E por quê? Porque você vai ser a segunda opção da vida delas. Eu acho que esse é o maior problema, tá? É muito maior até, na minha visão, do que número elevado de parceiros. Por que eu falo isso? Tá? O número de parceiros, em alguns casos, pode até ser que seja baixo, tá? Numa mulher ali de 30 anos. Pode acontecer, de repente ela não ligou tanto assim, sempre escolheu muito e acabou se relacionando com poucos homens, tá? Mas mesmo assim, a chance dela te ver como esse cara aí que não a atraía de maneira física no auge dela, né? Ela te vê apenas como cara útil para o momento atual dela, é gigantesco, tá? É gigantesca a chance, tá? Então é tipo assim, eu aposto o que for com você, tá? E nesse item eu não vou nem relevar, eu não vou, né, colocar algumas observações, não. Eu não conheço uma mulher dessa faixa de idade ou mais que tá afim de relacionamento sério e que não se encaixe nesse padrão. Eu desconheço, ok? E assim, é claro que buscar uma virgem, então é por isso que eu comentei da questão de número de parceiros e tal, é claro que isso também não é aconselhável, tá? Porque da mesma forma que a gente fala de mulheres que são iludidas aí, que acham que vão ter, né, como o Trunks do futuro fala, lua de mel nas Maldivas e tal, né, que querem esses homens impossíveis, de certa maneira, um homem que tem essa característica também está pedindo algo muito complicado nos dias de hoje, tá? O homem que casa com uma virgem, ele muito provavelmente ele a obteve nos tempos da escola, tá? Então essa é uma realidade para homens muito jovens, ok? E mesmo esses homens, é difícil, tá? Mesmo dentro desse nicho, né, é pouco provável, tá? Porque a mulher, ela tá com esse pensamento, então mesmo que ela tenha relações sexuais, né, ela sempre vai haver a primeira vez, né? Então, mesmo que ela tenha essa relação, né, nesse sentido, ela não necessariamente vai estar em um relacionamento sério com essa pessoa, com essa primeira pessoa. Então, não tenham, né, esse pensamento se você está interessado em um relacionamento sério, tá? Enfim, então, nesse contexto, né? Então, se você, por exemplo, eu quero um relacionamento sério e tal, e eu já sou um homem formado, tá? Então não dê o seu bem mais precioso, que nesse caso, né, no caso do homem, é a chave do relacionamento, para mulheres que tratam homens dessa maneira, como ferramentas assim, né, e de maneira tão escrachada, fica muito mais claro, tá?
Porque toda relação tem algum interesse. Isso eu não vou negar. O homem também tem interesses, por exemplo, na beleza. Ok, beleza? Porém, o que eu estou levantando aqui não é nem a questão de interesses, tá? O ponto principal é que você, para se tornar esse homem formado, você levou tempo, foi difícil, deu trabalho, tá? Então o que você tem que buscar são mulheres que não só reconheçam isso, mas principalmente consigam te respeitar, tá? Porque o mais importante, tá? O que você mais deve buscar numa mulher não é o amor dela, essas coisas, é o respeito. O respeito é algo que é muito mais importante na vida de um homem. Acredite, vai por mim, beleza? Então procure respeito de uma mulher. Então a chance dela, né, não te ver com esse olhar de respeito aumenta muito. Enquanto que uma mulher mais jovem, que porventura, né, não esteja lá tão interessada num carrossel de emoções e tudo mais, esteja interessada em um relacionamento sério já no momento em que ela tem mais a oferecer, digamos assim, a probabilidade dela te olhar com um olhar mais respeitoso e tal aumenta muito. Mas lembrando, reforçando aqui o que eu falei inicialmente, é uma aposta. Todo relacionamento é isso, beleza? Então espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, se puderem aí compartilhar caso a mensagem seja interessante para alguém e tal. E muito obrigado aí, cowboys, por tudo. Fechou? Valeu!